Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom que hoje nós conseguimos aqui nos encontrar ao vivo no nosso canal do Espiritismo Conectado. Se você vem pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você vem pela vez consecutiva, seja bem-vindo da mesma forma. Lembrando que este canal, aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos para falarmos de espiritismo, estudarmos essa doutrina santa, mas acima de tudo tentarmos introduzir no nosso dia a dia esses ensinamentos tão valorosos, tão valiosos e tão necessários para a nossa própria felicidade. Hoje, gostaria de pedir para que você desse teu boa noite ali no chat, é só clicar ali no balãozinho e escrever de qual cidade você está falando. Boa noite, tem bastante gente respondendo ali. O Dorival, o João. O Dorival está em Guaratuba. Opa, tô pertinho de você hoje. Eu tô aqui do lado, aqui no litoral também. A Isabel, a Ana Karine, a Shirley Cunha, a Dair, o César, a Noeli. Bastante gente aí dando boa noite, e aproveita esse momento agora para você clicar naquele joinha que tem ali. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um vídeo que tem certa relevância e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Por isso é importante que você se inscreva no canal e também dê o seu like, que é aquele sinal de joinha que está ali. Hoje nós vamos adentrar ainda, continuando o nosso estudo da doutrina espírita através dos trilhos do livro Seja Feliz Hoje. Qual de nós não necessita e não almeja sermos felizes hoje, não amanhã nem ontem, mas ser feliz hoje? No capítulo que hoje nos aguarda, capítulo 18, dando a sequência. Se você não viu os vídeos anteriores, pode ver aqui no canal, que você vai encontrar ali as playlists com todos os capítulos anteriores, ou também pelo Spotify, se você quiser ouvir no trabalho, indo para o trabalho, no carro, no ônibus, você pode colocar o fone de ouvido, colocar no Spotify e está lá como podcast, onde a nossa querida Camila carinhosamente coloca para nós essa produção do áudio do nosso estudo. Pois bem, sem mais delongas, meus amigos, continue dando seu boa noite ali, Geisiele, a Nilce, Michele, a Lourdes, minha mãe, Marilda, Thelma, Ana, muita gente ali de Curitiba, bastante hoje, Itajaí, Santa Catarina, Thelma, não esquece de colocar de onde você está. Se você tem o livro Seja Feliz Hoje, você pode pegar aí e vai acompanhando conosco aqui, ou nós vamos lendo e você vai seguindo de acordo com a leitura. Capítulo 18, Irmãos Invisíveis. Antes da gente adentrar diretamente a essa temática, eu gostaria de fazer uma menção a um ponto de observação interessante. Pelo título, quando eu li pela primeira vez esse texto, Irmãos Invisíveis, eu acreditei que se tratava de irmãos já desencarnados, de espíritos. Porém, Joana de Ângeles nos chamará a atenção neste capítulo para que nós passamos a dar uma atenção, a darmos uma percepção, um carinho maior a todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que muitas vezes nos passa desapercebido, como pessoas invisíveis. Vamos começar a ler o texto. Eu ficaria muito feliz se você pudesse comentar, mandar uma pergunta, uma questão ou um complemento na nossa fala, enquanto nós vamos aqui juntos estudando. Essa é a parte boa aqui da live aqui do YouTube. Afinal de contas, você pode participar a qualquer momento. E quando você participa, o estudo fica mais interessante. Quando você manda a tua questão, quando você manda o teu ponto de vista, você faz com que esse estudo ele se torne mais com um caldo mais bem temperado. Por isso, a minha pergunta de hoje, para você começar a responder a partir de agora é: como você lida com as pessoas invisíveis na sua vida? E vamos seguindo lá. Vamos começar a leitura então. Capítulo 18,
irmãos invisíveis. A volúpia da vaidade humana, em sua cegueira, gerou o preconceito vão que, desde os primórdios da civilização, criou as castas em privilégios para alguns indivíduos e desprezo total por outros, embora pertencessem ao mesmo grupo étnico. É uma questão histórica. Por mais que estejamos no mesmo país, na mesma etnia, temos classes sociais diferentes, não somente, vamos lá separar as coisas, não somente pela questão da posse financeira, mas muitas vezes criam-se castas onde as pessoas não se misturam, não se enxergam. É dessa separação que nós vamos falar hoje. Não é a separação social financeira, que ela também é muito grave. Mas mais grave ainda é quando nós convivemos, passamos por uma pessoa na rua e ela se torna invisível. Vamos entender e vamos falar disso mais à frente. Posteriormente, continua Joana de Ângeles, a presunção dividiu-os em raças, que se antagonizavam e deram lugar a guerras lamentáveis, com destruidoras que ainda prosseguem, eliminando vidas preciosas e tentando extinguir algumas delas em genocídios inconcebíveis. A guerra que a gente está vivendo agora, né? Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o poder dominante estabeleceu a escravidão dos mais fracos e sofredores, vitimados pelas batalhas hediondas e outras circunstâncias penosas, que uns tornaram-se felizes e outros prepotentes e perversos, tornaram muitos infelizes e outros prepotentes e perversos. Então, ela faz um tratado histórico, desde o início da humanidade nós temos, lembrando que isso ocorre desde o início da humanidade, porque nós estamos no plano Terra. E neste plano Terra, mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina neste mundo. Quando nos tornarmos um mundo de regeneração, o bem irá preponderar, ou seja, irá ser maioria, irá se intensificar na sua forma, de acordo com os seres vão se tornando mais evoluídos ou a reencarnação de seres mais evoluídos neste mundo, mais amorosos, que dão amor e entendimento realmente ao próximo. Nada obstante a inferioridade moral que predomina em alguns bolsões, em alguns setores sociais, constituídos por pessoas conflitivas, vem dando lugar a uma conduta cruel em relação aos demais, aquela que estatue irmãos invisíveis as pessoas ninguém. Então, a nomenclatura que Joana de Ângeles dá para essas pessoas são as pessoas ninguém, as pessoas invisíveis, os seres ninguém. Vamos entender ao longo do texto e ao longo da tua discussão que você vai trazer para a gente através da tua pergunta. Sempre marginalizados, jogado à margem, os pobres e sofredores estão sendo empurrados para fora do meio social elegante, para os porões da imundície, os pardieiros infectos, a sombra das marquises, as portas cerradas dos edifícios, para a noite ameaçadora. Antes eram nominados como escória da sociedade, vagabundos, ralé, sem qualquer significação. Avançando as legislações, embora não alterando muito o comportamento dos fanáticos e desalmados de toda espécie, que se isolam nas suas ilhas de fantasia, endinheirados e pobres de valores morais, miseráveis, portanto, igualmente conseguiram uma forma de espezinhar os menos aquinhoados com os valores amoedados. Tornaram-nos invisíveis. Vamos fazer uma pausa e voltar para esse parágrafo. Presta atenção, você que está aí do outro lado, para que nós juntos possamos compreender melhor esse parágrafo que é muito importante. Avançando as legislações, mesmo a lei avançando, a lei se modernizando, a lei tentando se tornar mais humana, ela não alterou o comportamento das pessoas fanáticas, muitas vezes que se sentem superiores às demais por estarem em uma conduta, em um ciclo social ou terem uma condição financeira material mais avantajada. Olhe como que Joana de Ângeles coloca aqui. Eles se isolam nas suas ilhas de fantasia, endinheirados e pobres, de valores morais,
endinheirados e pobres de valores morais. Vamos fazer uma pausa agora. Não quer dizer que toda pessoa que é endinheirado, que tem um recurso, tem uma condição financeira melhor, seja desalmado. E nem quer dizer que toda pessoa que não possui uma condição financeira melhor ou mínima necessária, seja almado, vamos dizer assim. Nem uma coisa, nem outra. Iremos encontrar pessoas que têm muito recurso financeiro e são verdadeiros precursores do bem em seu meio. São trabalhadores do Cristo com muito dinheiro no bolso. Melhor se fosse assim. E vamos encontrar aqueles outros que não têm recurso financeiro algum e também são trabalhadores do bem. Mas vamos encontrar pessoas que não têm recurso e não são trabalhadores do bem. Dentro do próprio contexto de dificuldade do qual eles se encontram, ele acaba separando em castas aquelas pessoas que ali estão. Pois bem, vamos encontrar também pessoas com muito dinheiro que são desalmadas ou que têm muita alma, no sentido maior da palavra. É importante a gente salientar isso para que não caiamos no erro clássico medieval de dizer que todo pobre é o preferido de Deus, o que não é verdade. Quando Jesus coloca bem-aventurados os simples pelo Espírito, não quer dizer os simples pelo bolso. Ele está dizendo, Jesus, que bem-aventurados são aqueles que possuem recurso, mas não estão apegados a ele. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, independente das questões externas. Já falamos aqui, no livro de Joana de Ângeli, o ser integral, o ser consciente, melhor dizendo, o ser consciente. Joana de Ângeli vai ter um capítulo, a posse e a não posse, a gente já falou aqui há algumas semanas atrás. Que muitos seres são apegados por não ter aquilo, ou são apegados a relações. Então, a cultura medieval das religiões ancestrais nos diziam, quando pediam as indulgências, ou seja, o pagamento para a religião, para que a religião liberasse, para que Deus os desse os reinos dos céus, porque Deus gostava dos pobres. E aqueles que assim o diziam, que Deus gostava dos pobres, estavam cada vez mais ricos, amealhando uma fortuna incalculável, onde até hoje muitas dessas religiões são os maiores proprietários imobiliários do planeta Terra, acumulando riquezas inimagináveis e levando inúmeras pessoas à penúria. Certamente este nunca foi o papel principal, ou não deveria ser o papel principal da religião. A palavra religião vem do grego, do latim, religare, religar a Deus. Aqui, a Érica Timbó acabou de falar, boa noite, estou super atrasada, meu Deus. Não tem problema, Érica. Assim como você, como outros, pode entrar posteriormente no YouTube e ver os vídeos anteriores a esse e até esse vídeo mesmo, caso chegou atrasado. Não tem problema. Deixa eu ver aqui quem mais chegou, dando boa noite. A Dalva, a Érica Timbó, a Vilma Oliveira, o Altínio Cruz, a Leise, a Adriana, bastante gente que chegou e tá chegando. Boa noite, Wallace. Boa vida a todos. Nossa, que legal. Rodrigo Bortoleto, boa noite, pessoal. Rodrigo, grande trabalhador aí, do bem há muitos anos, levando cestas básicas aos necessitados, do grupo Satya Sai Baba, com o Dr. Roberto Silveira, também na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, assim como muitos outros trabalhadores que aqui se encontram junto conosco. Mas vamos em frente na nossa leitura. Onde paramos? Capítulo 18, vamos lá. A gente passou para cá, antes eram nominados como escória, agora são pessoas desconhecidas, tornaram-os invisíveis. É sobre essas pessoas
que nós estamos estudando, mas acima de tudo, como nós lidamos com essas pessoas e como nós nos sentiríamos se nós fôssemos invisíveis no mundo. Vamos falar bastante disso na noite de hoje. É uma reflexão necessária, uma reflexão profunda, pois todos nós, sem exceção, principalmente esse que vos fala, estamos à disposição do universo para as futuras reencarnações e a qualquer momento podemos mudar a nossa condição social, a nossa condição de um momento onde nós nos encontramos mais abastados para menos afortunados. Por isso, é necessário refletir sobre isso. Vamos lá. A soberba do egotismo, ou seja, o egoísmo, a presunção e o narcisismo são doenças graves de caráter que corroem as energias e terminam por vencer aqueles que se lhes submetem. A juventude louçã e encantadora amadurece às vezes sob alto preço de compromissos desgastantes. Por sua vez, a sua maturidade envelhece com tal rapidez que assusta, e a morte sempre espreita, arrebata quando o corpo já se encontra em inevitado processo de consumpção, de finalização. A jornada terrestre é sempre uma bênção que se pode converter em escada de ascensão ou abismo de horror conforme a direção que se lhe dê. E aqui eu vou convidar todos para a gente fazer uma pausa, deixar o livro Seja Feliz Hoje, você pegar a sua água, tomar um gole de água, eu vou tomar a minha, e a gente vai partir para uma outra história, em uma outra região do mundo, em uma outra época. No livro A Revista Espírita, de 1863, se não me falha a memória, vamos encontrar ali uma narrativa interessante que vai de encontro total com o nosso estudo de hoje. Ali, uma jovem médium, durante o sono físico, se desprendeu do corpo físico e visualizava ali um encontro com um ser do qual ela sempre orava por ele, que era um mendigo daquela região da Alemanha, intitulado, que ele era chamado Conde Max. Conde Max houvera desencarnado já há alguns anos. Se tratava de um mendigo que ficava sempre vendendo pequenos penduricalhos às margens ali daquela região. Ali, essa moça, ela participava do mesmo centro espírita que Allan Kardec. E durante o sono físico, após algumas preces, ela encontrou diretamente o espírito de irmão Max. O Conde Max, perdão. Conde Max, no sonho dessa menina, de forma mediúnica, desdobrada do corpo, ele agradeceu. Muito obrigado pela prece que você me fez. Não sabe a imensa tranquilidade que me deu no peito, pois o Senhor ouviu as tuas palavras que veio ao meu socorro. E ele ainda continua. Confere lá depois na Revista Espírita de uma forma mais profunda. Eu vou tentar narrar de acordo com a própria lembrança. E ele agradecia. Muito obrigado pela prece, pois hoje aqui vou lhe mostrar quem realmente eu fui, para que você leve esta mensagem e possa servir de aprendizado para outros. Nestas mesmas regiões, dizia lá o Conde Marx, há alguns séculos atrás, algumas centenas de anos atrás, cerca de 100 e poucos anos atrás, nesses mesmos lugarejos, eu era o rei. Olha que interessante. Eu era o rei, dizia esse espírito. E ali eu mandava e desmandava. Fazia do meu egoísmo o sofrimento de muitos sofredores. Os meus desmandos eram tamanhos que criei inúmeros inimigos e pessoas que não gostam de mim. E acredite, minha filha, dizia o espírito para a moça desdobrada no sono durante a noite. Acredite,
Cada pessoa que emite uma energia ruim para nós é um empecilho para a nossa iluminação e para a nossa felicidade no plano espiritual. Tive eu, dizia ele, tive eu de pedir perdão um a um, pois uma noite orei em sofrimento e o Senhor me disse que deveria me humilhar perante aqueles que eu humilhei e pedi perdão a todos eles, um a um. Fui ganhando o perdão. Mas senti que era necessário ainda seguir em frente, pois agora, já no plano espiritual, depois de desencarnado, sendo o rei, agora era um espírito. E reencarnei como um homem naquela mesma região. Os castelos e as terras onde eu era dono, agora era simples trabalhador. Vivi até os 40 anos de idade. Quando fizera 40 anos, me tornei um deficiente físico e fiquei por 50 anos na mendicância, mendigando, pedindo. Gente, teve deficiência aos 40 anos, ele ficou mais 50 anos na mendigância até onde veio desencarnar. Ele era conhecido, o Conde Max, agora como mendigo. Era conhecido pelas crianças que de forma sarcástica o chamavam de Conde Max. Ele aceitava até com certa alegria. Era notório que ele tinha traços nobres, hábitos nobres, que se destacavam em meio aos trapos a que ele vestia. E ali na Revista Espírita, este encontro profundamente emocionante de Conde Max, agora espírito novamente, que houvera desencarnado, nos alertando para que nós devêssemos olhar pelo simples, olhar pelos pobres, olhar e não somente lhe auxiliar materialmente, mas que vez e outra apertar-lhe a mão e oferecer-lhe um sorriso. Apertar-lhe a mão e oferecer-lhe um sorriso. Para que estas pessoas se sintam pessoas e saiam deste campo invisível, onde a nossa pretensão de acharmos que somos melhores, que estamos em outra condição, de fecharmos os vidros a cada sinaleiro. É natural, nos sentimos inseguros, mas poderemos avaliar e sorrir, mantendo o padrão de segurança, quando assim for necessário. Quantas vezes nós passamos por seres que nos solicitam e sempre falamos hoje não tenho. Mas nós temos. Pode ser um hoje sim. Podemos auxiliar de alguma forma, se não quisermos dar dinheiro, pois acreditamos que ele possa utilizar na compra de droga, de alguma coisa que irá lhe prejudicar. Vamos lembrar que os drogados também sentem fome, que os alcoólatras também necessitam de um agasalho, que também necessitam de um sorriso. Eu me recordo há muitos anos atrás, um dia desses que a gente anda por aí, estacionei o carro e um rapaz veio pedir para cuidar do carro, e eu, naturalmente, sorri e disse, claro, sem problema. E ele, profundamente emocionado, e disse, com um sorriso, sem nenhum dente na boca, ele me disse, há quanto tempo alguém não sorria para mim? Eu nunca tinha parado para pensar naquilo, como que um sorriso poderia ser algo tão significativo para uma pessoa, pois às vezes a gente está o tempo inteiro sorrindo para as outras pessoas, conversando, dando oi, dando bom dia, e a gente às vezes passa desapercebido, e um sorriso não vai resolver o problema daquela pessoa, mas talvez vai fazer com que esta prova momentânea que ela está passando possa ser um pouco menos pesada, pode ser um pouco mais leve. E Conde Max ainda nos orienta na Revista Espírita que nós não sabemos o dia de amanhã. E essas mesmas pessoas simples
invisíveis, como diz Joana de Ângeles, de hoje, poderão nos ser extremamente úteis. Ou melhor ainda dizemos, vamos precisar da luz que ela emana de gratidão a nós, pelo ato que demos a elas. Não estamos dizendo aqui, se não for possível, dentro da nossa condição ainda, não vamos forçar aquilo que ainda não somos. A gente força um pouquinho até aquilo se tornar natural. Quando aquilo se torna natural, a gente força mais um pouquinho. A fazer com que os outros se sintam pessoas de verdade. E não estamos aqui somente falando de uma pessoa que está na rua, que está na calçada, mas às vezes é um prestador de serviço no shopping. Aquelas pessoas que recolhem as bandejas, sem elas, a gente não teria um ambiente saudável, higiênico para comer. Quantas vezes a gente cumprimenta, vai até aquela pessoa e agradece? E a gente vai aperfeiçoando a forma de fazer as pessoas se sentirem mais pessoas. Vamos dar uma pausa e vamos dar uma lida aqui no que estão mandando no nosso chat ao vivo. Michele Salum, tudo bom, Michele? Boa noite. Ela coloca aqui pra gente: eu já me senti invisível e dói. Parece que não temos valor, somos lixo. Talvez esse sentimento de invisibilidade pode ajudar a não fazermos isso com o outro. É verdade, Michele. Esse é um dos fatores que pode realmente, ter razão. Muito bem colocado. A gente passa por um constrangimento. Se isso é um constrangimento para nós, a gente se torna invisível. E a gente passa a dar mais valor para as pessoas que são invisíveis. Outra questão também é a gente experiencie um dia. Tente um dia se tornar invisível. Coloca a roupa mais simples que você tiver no armário. Nem tanto também. Uma roupa bem simples, de chinelo. E vai ao mercado ou algum local que você sabe que as outras pessoas estão melhor vestidas. Já fez essa experiência? Quer ir mais a fundo? Se você não quer se vestir de forma mais simples, vai bem bonito, do jeito que você está acostumado, bem produzida, certo? E você vai propositalmente, a hora de passar o cartão, de fazer o pagamento, digita a tua senha errada. E tenta passar pela situação como se não tivesse saldo para pagar ali. E pensa como que você se sente. Estando vestido de forma mais simples, no local onde os outros estão vestidos de melhor forma, ou você passar o cartão, ou você colocar para você mesmo que você não tem o recurso para pagar. Wallace, você está ficando louco? Não tô. É uma experiência psicológica para consigo mesmo. Já fiz isso algumas vezes. E nós damos de cara com o nosso ego. Damos de cara com a vergonha que sentimos muitas vezes e que muitas vezes projetamos no outro, que às vezes está passando por aquela situação. Olha que experiência interessante. Olha que experiência para ser feita, para ver que ponto de egocentrismo nós estamos, de nos sentirmos extremamente mal. Quanto mais mal nos sentirmos, maior ainda é o nosso ego. Pois se tivéssemos a simplicidade, conforme nos propõe Jesus, a simplicidade das crianças, isso não haveria tanto problema. Lógico, isso é de uma forma superficial para a gente aprimorar. Posteriormente, no momento adequado. Dorival de Lima, boa noite, Dorival, tudo bem? Não gosto de doar dinheiro em semáforo, e sim doar alimentos e roupas em instituições. Bacana, Dorival. Sempre vamos encontrar uma forma, sempre vamos encontrar um meio de auxiliar. Não importa onde nós estivermos. Se nós estivermos sozinhos, estivermos solitários, poderemos doar a nossa prece, o nosso bom pensamento, o nosso telefonema a alguém que está lá do outro lado e a gente sabe que não tem ninguém naquele momento. Camila, temos que cuidar para a correria da vida não fazer com que não enxerguemos quem está ao nosso lado. É verdade, às vezes quem está no nosso lado é dentro da nossa casa. E a correria, ela é tipicamente uma venda típica que nos é colocada nos olhos, às vezes para não dar valor realmente
no sacrifício, na dedicação e no carinho das pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, dos nossos familiares, amigos que às vezes estão distantes por questões de trabalho, por questão das próprias vidas, mas que também merecem a nossa atenção. A Érica Timbó sempre participando com a gente. Estava vivendo no modo automático, que nem paramos para ver quem está do nosso lado. É verdade, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas onde nós vamos encontrar então esses caracteres para sermos uma pessoa de bem e, acima de tudo, para nos tornarmos pessoas melhores? É isso que a gente vai ver a partir de agora. E você continua mandando aí o seu comentário. Se você ainda não deu o like, o joinha é importante, coloca ali, ó, temos 44 ao vivo, somente 24 likes. Quanto mais like, mais o YouTube entrega. Vamos lá, pessoal. A pessoa ninguém hoje está em manchete pelos desdém com o que é considerada socialmente. Trabalhadores dignos, exercendo profissões honoráveis, embora modestas, vão sendo expulsos dos meios seletos a que servem, considerados inferiores, mas sem os quais as rodas do progresso se imobilizaram. Como último recurso, os algozes do poder apelaram para o mecanismo do uniforme, sob a desculpa de higiene, identificação, porém, diferenciando-os e assinalando os limites de onde se deve encontrar, tornando-os invisíveis. Olha que interessante. A indumentária oculta a criatura, sujeita a situações penosas, aos cômodos escusos para afligir a consciência dos seus amos, que a detestam, embora não possam viver sem a sua contribuição, qual ocorria nos dias inconcebíveis da escravização negra ou de qualquer raça. Tratadas com desrespeito, não são sequer saudadas, nem reconhecidas. O uniforme de determinadas classes humilha-as, enquanto outros uniformes exaltam o ego, classificam funções relevantes, distinguem personalidades. Olha só, você conhece o lixeiro da tua rua? Quem mora em prédio é mais complicado, mas você já cumprimentou ou já parou para ir lá conversar com o porteiro, com as pessoas que cuidam do lixo do teu prédio? Ou melhor ainda, as pessoas, se você mora em casa, o lixeiro da tua rua, já parou para cumprimentá-lo? Eu me recordo sempre que minha mãe, Lourdes, que está aí nos assistindo agora, todo ano ela compra panetone para todos os lixeiros e fica esperando o dia do caminhão do lixo passar para entregar o panetone para os homens, que ficam extremamente felizes. Da última vez, minha filha pequena, Alice, estava com minha mãe lá nesse dia e a Alice veio me falar: papai, a vovó Tata, nós demos de presente os panetones para os moços que colhem o nosso lixo. Olha a forma interessante que minha mãe criou aí de fazer esse carinho aí por essas pessoas que trabalham por nós. Sem essas pessoas, sinceramente, a gente não conseguiria ter um mínimo de condição de vida. Tu que conheces Jesus, que os preferiu, tem cuidado e saúda-os com afabilidade. Para nós que conhecemos ou estamos querendo conhecer Jesus, que nós possamos cumprimentar a todas essas pessoas com alegria. Que possamos levar a todos uma alegria, mesmo que seja de um sorriso, se não for possível um panetone ou algo do gênero. Quem conhece Jesus sabe da tua proposta. O chamado do Cristo é para que amemos-nos uns aos outros. Se ainda não estamos no patamar de amar de maneira verdadeira, que possamos entrarmos no patamar de compreender e de levar um carinho. Quem que não gosta de um carinho? Às vezes é uma mensagem pelo Instagram, às vezes é uma mensagem pelo WhatsApp, às vezes é uma mensagem e um carinho. Todos nós gostamos. A Gisela Freitas, tudo bom, minha amiga? Meu filho, diz ela aqui, ó. Meu filho me contou um dia que viu um morador de rua e deu um lanche e ração para o cachorrinho que estava com ele. O rapaz ficou tão contente porque alguém enxergou ele e se queixou, e não se queixou, e ele se queixou que a maioria o ignora. Olha que interessante, né? Lembrar também dos animais,
né? Dos animais, então eles são mais invisíveis, né? Heloísa Barbosa, tudo bom, Heloísa? Alguém aí, assim como eu, já passou pela experiência de levar alimento aos necessitados de rua e virou motivo de deboche para eles, de risinhos e de palavras tipo, ah, lá vem o pão com mortadela, por que não trazem hambúrguer? E daí você se sente um perfeito imbecil, ela colocou aqui. Alguém já passou por isso? Sou o primeiro aqui porque eu tô com a palavra. Já passamos e já passei por isso há alguns anos atrás. Nós tocávamos juntos a outros irmãos muito queridos, amigas muito queridas, como a Renata, Lúcio, Jefferson, Palu, Daniel Pereira, Fabíola, tem tantos outros. Tocávamos num projeto chamado Barriga Cheia, onde na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, lá em Curitiba, nós visitávamos aos domingos os moradores de rua. Domingo sim, domingo não, nós íamos e fazíamos uma prece e levávamos cachorro quente que nós preparávamos. Achávamos muitas vezes que nós estávamos levando o auxílio, quando na realidade nós recebíamos o auxílio. Primeiramente, ao encontrar pessoas tão amadas como essas e tantas outras que não mencionei, no trabalho de fazer o cachorro-quente, que é uma grande alegria mesmo. E depois íamos até a praça e levávamos. E muitas pessoas ali faziam o deboche. Heloísa, não tem problema, faz parte do trabalho. Jesus muitas vezes também era chacoteado e era muito melhor e levava às vezes sempre levava coisas muito mais potentes do que nós, mais porretas do que nós, como diz o ditado, né? Então a gente não precisa se preocupar com esse tipo de situação. Por que não trazem hambúrguer? Olha, Luísa, talvez eles estejam com vontade de comer hambúrguer. É brincadeira. Realmente, às vezes a gente pode se sentir desanimado, porque a gente sofre chacota, não é mesmo? O que vale é a nossa intenção. Se o outro não recebe, o problema é dele. Mas é a nossa intenção, é o que vale, Heloísa, tá? A gente se sente bobo, muitas vezes, porque a gente está ali dedicado e querendo que a pessoa fique feliz. Estamos fazendo porque a pessoa quer ser feliz. Mas vamos aproveitar quando isso acontecer. Quando a gente oferecer algo a alguém não quiser, ou chacotear, ou ótimo aprendizado para o nosso ego. Porque é muito bom levar na mão ramos de flores, mas é preciso coragem para carregar as pedras. Já dizia meu digníssimo pai em espírito, no plano espiritual. É preciso coragem para carregar as pedras. E as pedras, muitas vezes, é o do nosso egocentrismo, querendo receber um sorriso, um Deus te abençoe. Quem que não quer? Todos nós queremos. É quando vem essas lambadas, reversos, é que a gente também se situa no lugar, aproveita a oportunidade, segue em frente e continua a atividade, se não naquele local, em outro. Vilma, boa noite, Wallace, boa noite, Vilma. A verdade é que às vezes me apego e também percebo que assistimos a dor do outro por situações difíceis, se acostumando a achar tudo normal, sem dar valor ao próximo e tendo empatia. É verdade, Vilma, às vezes a gente se acostuma com aquilo que está errado. Por isso que fazer o evangelho no lar, ler, ter leitura edificante vai dando norte, a diretriz para que a lei divina possa ser melhor acessada em nós. E mais vezes acessada em nós. A Heloísa colocando de novo. Vai lá, minha amiga, pode mandar. Eu até hoje não consigo mais pensar em auxiliar os moradores de rua. Todos agora me parecem drogados e debochados. E pior, me parecem pessoas que não querem ajuda. Não sei nem o que pensar a respeito. Sei que estou errada, mas não consigo mais ajudá-lo. Heloísa, você não está de errado de forma alguma. Esse é o teu sentimento. Não consegue ajudar moradores de rua? Ajuda crianças. Não conseguiu ajudar crianças? Auxilie idosos. O que mais tem é gente precisando. É um nicho de mercado de auxílio que você vai escolher e que esteja mais alinhado com a tua proposta. O importante é fazer. O importante é não parar. Se você não tem tempo, neste momento da tua vida, se planeje para que quando possa ter tempo, se dedicar a um trabalho voluntário. Se você teve tempo e hoje não tem mais, aproveite nos momentos em que possa, para o porteiro, para o vizinho, para o desconhecido, levar um sorriso, uma brincadeira, um bom dia. Gente, responder bom dia atualmente é um luxo.
Quantas vezes eu desejo bom dia para as pessoas mal respondem, parece que ficam assustadas quando a gente dá bom dia. Thelma novamente, acredito que devemos sim ajudar ao próximo, mas quando você ajuda e a pessoa se folga, você não tem mais privacidade, é todos os dias, toda hora. Thelma, limites, né? Jesus também encontrava limites. E vamos fazer a nossa parte aprendendo a ser assertivo, não ser bobo de ninguém, mas a gente saber onde está pisando também. A Heloísa colocando ali, obrigado, Wallace. Você me ajudou muito, vou ver com outros olhos as próximas vezes. Você que nos ajuda, Heloísa, mandando essas questões. Você ficou com dúvida de como lidar com as pessoas no dia a dia? Lembrando que os invisíveis, já disse, não são somente as pessoas que estão nas calçadas, mas também as pessoas que estão no nosso dia a dia. Tá? Deixa eu pegar aqui no livro. Quando quase todos abandonaram Jesus, na parte final do texto, quando todos abandonaram Jesus, seus amigos, seus beneficiários, um ladrão ao seu lado, também numa cruz, exaltou, pedindo-lhe que dele se lembrasse no seu reino. Para onde fugiram os curados, os elegidos, os apóstolos? Pelo seu amor, aqueles que somente receberam carinho e orientação? Olha aí a resposta, Heloísa. Olha aí a resposta, meus amigos. Jesus, que era Jesus, meu. Era Jesus. Não ficou um. Ou melhor, ficaram poucos. Ficaram um ou outro. Ficou a mãe dele, um discípulo e os 2 ladrões. O resto sumiu. Cadê todo aquele povo? Os cegos que voltaram a enxergar, os paralíticos que voltaram a andar. Pedro sumiu do mapa. Ficou morrendo de medo. Falando, é teu amigo? Não, nem conheço esse daí. Nunca vi. Negou 3 vezes. Então, se Jesus, que é Jesus, passou por isso, a gente vai entregar um cachorro quente, o outro não gosta, a gente já fica bravo, já fica chateado. É um direito nosso ficar chateado, mas é um alerta para a gente trabalhar esse sentimento e não deixar de fazer. Se a gente não faz isso agora, aqui, a gente vai fazer outra coisa em outro lugar. Torna visíveis em tua existência os irmãos ninguém. E a vida te abençoará com uma fraternidade feliz. Entra no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link ali depois. Camila, se você tiver ainda, você coloca o link do Telegram. Lá no Telegram eu vou enviar alguns textos e também esse texto do Conde Max, para você ler depois algumas reflexões sobre o estudo de hoje. Lá no Telegram também a gente faz algumas enquetes. E se você não tem Telegram, você pode entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente manda o link ali também para os estudos. Deixa eu ver se mais alguém mandou mais alguma mensagem, já finalizando. A Maria Conceição, quando vem no portão de casa pedindo algo, você dá de prato comida, a pessoa joga no jardim, é muito triste. Nossa, é triste mesmo, né? Mas você fez tua parte, né? Se o outro não aproveitou, o problema é dele, né? A Vilma, no filme do Divaldo, ele passou por essa situação de ser rejeitado por um morador de rua. E ele, fiel na caridade, disse que o pão do morador sempre teria para ele. Olha, é verdade, Vilma. Eu lembro dessa parte do filme. Se você não assistiu, tem no Netflix. Se não me falha a memória. Michele Salum. Tudo bom, Michele? Penso que são nossas provas. Não podemos desanimar da caridade, ajudar sem parar, sem nada em troca. Essa é a meta. Gente, pode ser nós amanhã. Não sabemos qual a nossa próxima prova nesta ou em outra vida. Lembremos do Conde Max. Era um rei onde os seus castelos eram inúmeros, onde suas riquezas podiam comprar tudo do bom e do melhor. Desencarnou, entristecido e infeliz, e vitimado pelos erros que ele mesmo fez com a própria existência. A riqueza se tornara uma lança para ferir os corações e os cidadãos que estavam à sua volta. O tempo passa e passará, e está passando sobre todos nós. Na sequência, teremos todos, sem exceção, a desencarnação. E nesta volta para o plano espiritual, levaremos somente o que somos, pois o que temos ficará
lá no mundo material. Agora, nesta nova reencarnação, quando formos reencarnar lá do plano espiritual, teremos de volta aquilo que plantamos nesta atual existência. E você, como está o seu jardim? Como está o seu plantio? Que Jesus, o nosso mestre maior de nossas vidas, nos abençoe a todos. Ficou alguma dúvida? Quer conversar? Trocar uma ideia? Me adiciona no Instagram, me manda um direct, @wallace.valera, e a gente conversa por lá. Um abraço grande e, se Deus assim o permitir, de preferência dentro do corpo físico, aqui estaremos novamente às segundas-feiras, sempre às 20 horas. Um beijo enorme e que Jesus nos abençoe a todos. Até semana que vem.